Bom, então vamos dar início à nossa terceira Assembleia Geral Extraordinária de 2023 do CBH Araguari por videoconferência. Então, quero agradecer a participação aí de cada membro, né, que se propôs. Lembrando aí, só para informes gerais e início aí, essa nossa reunião de hoje, ela tinha sido prevista para o início do mês, mas nós tivemos que adiar, porque devido aos prazos aí dos processos de outorga que foi dada entrada, nós tínhamos previsto uma reunião no final desse mês também para finalizar o nosso mandato, né? E aí, como o Maurício já falou e todos receberam aí, o IGAN fez uma dilação do prazo do nosso mandato aí, e aí depois nós vamos, então, mudando aí esse curso aí, porque nós temos mais processos de outorgas, que posteriormente nós vamos analisar e vamos discutir, então nós vamos dar sequência normalmente ao nosso mandato, conforme aí essa dilação de prazo. Então, iniciaremos aí. Vou passar a palavra para a Isabel para proceder aí aos informes da nossa reunião e fazer a chamada. Bom dia a todos. A seguir, passarei as orientações gerais para a participação na terceira Assembleia Geral Extraordinária de 2023 do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari, 16/6/2023, por videoconferência. Registre sua presença escrevendo no chat seu nome completo, entidade e e-mail de contato, seguida da descrição presente. Também para registro de presença, conferência de áudio e câmera, será realizada uma chamada. Quando o convidado iniciar sua participação, deverá digitar no chat seu nome completo, e-mail de contato, seguido dos termos presente e convidado. É de inteira responsabilidade do membro a sua confirmação de participação para garantir sua frequência na reunião. Quando quiser solicitar a palavra, faça a solicitação no chat escrevendo nome e entidade, seguido do termo palavra, e solicitar a palavra utilizando o dispositivo de levantar a mão. Terminada a exposição, a matéria será posta em discussão, a mesa diretora irá conceder a palavra aos inscritos que pedirem via chat, bate-papo e dispositivo por ordem de inscrição para que possam fazer suas manifestações. Ao chegar a sua vez, habilite seu microfone, sua câmera se achar pertinente e informe seu nome completo e entidade que representa. Todos os que não tiverem a fala autorizada terão seus microfones desativados pelo moderador para evitar ruídos e interferências. Passaremos nesse momento para a chamada. Peço que abra a câmera e o microfone no momento em que for responder. Instituto Mineiro de Gestão de Águas, IGAN. Pamela, presente. Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, SEAPA. Miguel Ribon Júnior, SEAPA, presente. Polícia Militar de Minas Gerais. Tenente Sérgio, presente. Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, EMATER. Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Ideraldo Bush, presente. Instituto Estadual de Florestas, IEF. Daiane, presente. Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD. Instituto Mineiro de Agropecuária, IMA. Jandir, presente. Polícia Civil de Minas Gerais.
Wilton, presente. Prefeitura Municipal de Sacramento. Marinho, presente. Prefeitura Municipal de Perdizes. Ricardo Alvarenga, presente. Prefeitura Municipal de Araguari. Bruno, presente. Prefeitura Municipal de Nova Ponte. Prefeitura Municipal de Santa Juliana. Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Ambiental Sustentável. Presente. Vinícius. Da Prefeitura Municipal de Araxá, né, Vinícius? É o suplente. Isso, sou suplente. Prefeitura Municipal de Uberaba. Consórcio Intermunicipal Região Integrada de Desenvolvimento Sustentável, RIDES. Cássio, presente. Prefeitura Municipal de Indianópolis. Reginaldo José de Oliveira, presente. Prefeitura Municipal de Serra do Salitre. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Purificação e Distribuição de Água e em Serviços de Esgotos do Estado de Minas Gerais, Sindágua. Ócio, presente. Instituto Federal do Triângulo Mineiro, Campus Uberaba. Presente, Vera. Centro Universitário do Cerrado, Unicerp. Universidade Federal de Uberlândia, UFO. Silvio Riosa, Universidade Federal de Uberlândia, presente. Associação para a Gestão Socioambiental do Triângulo Mineiro, ANGÁ. Fórum Nacional da Sociedade Civil nos Comitês das Bacias Hidrográficas, FONASC. Maurício Scalon, FONASC, presente. Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, ABS. João Eduardo, ABS, Minas Gerais, presente. Associação Profissional de Geógrafos do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, Aprogel Trialto. Abdala. Fernando Abdala, presente. Departamento Municipal de Água e Esgoto de Uberaba, DEMAI, de Uberlândia, DEMAI. Celismar Demai, presente. Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa. Uma prima dela morava do lado lá. Leandro Cruz, presente, Copasa. Registra também a presença da suplente, Centro Operacional de Desenvolvimento e Saneamento de Uberaba, CODAL. Vanessa, da CODAL, presente. Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, FIENG. Maria Eduarda, FIENG, presente. Usina Uberaba, SA. William, presente. Sindicato Rural de Uberlândia. Tiago Felipe, presente. Associação das Indústrias Sugroenergéticas de Minas Gerais, CEAMIG. CEAMIG, Jadir, presente. CEMIG Geração e Transmissão, SA. Gênio, presente. Depois da chamada, entrou Prefeitura Municipal de Uberaba.
Riquelamac, presente. Mais alguém que eu não citei o nome? Gostaria Alberto José de Almeida, Emater, Minas Gerais. Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, FAENG. Domiciano Aparecido Moreira, FAENG. Bom dia. O Augusto também, Serra do Salim. Todos, então, agora já registraram a presença, né? Bruno, só registrar a presença do nosso suplente, o professor Fernando César Giuliatti, da Abraei. Presidente, 28 membros na sala. Ok. Obrigado. Obrigado, Abdala. Obrigado, Obrigado, professor. pelo registro. Então, continuando a nossa reunião, vamos passar para o item 2, que é a discussão e deliberação da ata da terceira Assembleia Geral Extraordinária. Eu acho que é a segunda, né? Que aconteceu no dia 19/4/2023. Bom, a secretaria não recebeu nenhuma contribuição, né, Isabel? Abro a palavra aos membros aí que queiram fazer alguma retificação. Então, nós não tivemos nenhuma contribuição, nem antes nem agora. Podemos colocar em deliberação. Então, em deliberação, aqueles que aprovam a ata da reunião da Assembleia acontecida no dia 19/4/2023, por favor, permaneçam como estão. Contrários, se manifestem. Bruno, eu vou me abster. Abstenções. Maria Eduarda. Eu também, Bruno. Não estava presente. Eu também não estava presente. Maria Eduarda. William Zinuberaba também não estava presente. Abstenção. William. Alguém mais vai abster? Prefeitura Municipal de Araxá, Vinícius, não estava presente. Vou abster. Tá bom, Vinícius. Alguém mais? Então, aprovada a ata com as abstenções aqui manifestadas. Vamos passar para o item 3, comunicado dos conselheiros. Então, abro a palavra aí aos conselheiros para os comunicados. Quem gostaria de fazer comunicado? Bruno, eu fiz uma conversa inicial, não sei se todos estavam presentes, né? Nós chegamos ontem da reunião do Fórum Mineiro, que aconteceu em Caxambu, né? E lá, dentre outros assuntos que foram tratados, a Maria de Lourdes, que é a diretora de apoio aos comitês, passou aquela notícia que eu já antecipei aqui, mas se alguém não ouviu, é que a prorrogação é até 30 de outubro, né, dos mandatos, mas que eles não sabiam de que maneira que ia ocorrer a posse desses comitês, né? Aí nós chegamos num acordo lá com ela, que a posse passasse a acontecer a partir de 1º de setembro, em função do INCOB que está acontecendo, e que vai acontecer, né, de 21 a 25 de agosto, e principalmente pelo fato do IGAN ter que fazer reserva de passagem, compra de passagem aérea, né? Então, para não ter problema de alguém que fosse indicado não puder ir em função de posse e não ter continuado, foi definido por consenso lá que essas posses passariam a acontecer a partir de 1º de setembro, tá? Isso foi uma discussão que aconteceu com a Maria de Lourdes, é claro que não foi oficializado em nenhuma deliberação lá do IGAN, mas muito possivelmente vai acontecer dessa maneira. A gente tem certamente o mandato até o dia 1º de setembro, ok? Bruno, aproveitando o ensejo, é só em relação
mais uma vez está sendo prorrogado, se teve algum esclarecimento ou comentário em função das possíveis faltas, considerando que aquelas 6 possíveis era para um prazo de 4 anos, foi estendido por mais um ano e agora está sendo estendido novamente. Aquela velha polêmica, né? Porque para não surgir uma possível novo edital até setembro, no caso de não haver a pessoa para ocupar uma vaga de alguém que possa ser desligado. É só nesse sentido. Bem, até onde a gente sabe que não teve nenhuma decisão quanto a isso, e acredito, então, que nós temos que cobrar isso aí do IGAM, tá? Vamos providenciar essa cobrança aí para não ter nenhum tipo de prejuízo a ninguém. Ok, obrigado. Presidente Fausto Silva. Pois não, Fausto? Informar a todos e a todas presentes a questão aí dos processos de outorga que surgiu, né? Nós deliberamos na última reunião da CETOC, como surgiu 4 pedidos de outorga da CBMM, e estava muito em cima referente à posse, né? Que não ia dar tempo para a gente estar analisando esse processo, que foi adiado. E agora, com o adiamento também da nossa gestão, e ficou para daqui mais 2 meses, né, vai dar prazo para analisar esses processos, e já a reunião marcada para o dia 20 da CETOC. Brevemente, já teremos deliberado sobre esse processo e está marcando a reunião. Próxima Assembleia Extraordinária. Ok? Obrigado a todos. Obrigado, Fausto. Só para deixar todos a par, né? Nós tínhamos, então, como de praxe, a gente recebe os processos de outorga, encaminhamos para a Câmara Técnica de Outorga. A Câmara Técnica sentiu, né, na reunião, essa dificuldade aí, né, por estar essa descontinuidade do mandato, então eles me enviaram um ofício falando que eles não iam analisar. E aí nós passamos para o IGAMP, solicitando, às vezes, como a gente faria, né, se a gente prorrogaria o prazo, se a gente poderia, às vezes, dilatar o prazo para que tivéssemos a nova composição do comitê, e aí nós tivemos a resposta que seria prorrogada. E aí nós enviamos novamente para a Câmara Técnica. Isso tem em função, como a Isabel explicou no e-mail, em função disso, nós tínhamos colocado os processos aqui para a gente deliberar, para a gente, como de praxe, toda vez o comitê opina sobre os processos de outorgas, né, não se exime desse direito aí de opinar. E aí nós tínhamos colocado na pauta que a gente discutiria agora como faríamos, né? Como dilatou o prazo aí, e aí a gente voltou para a Câmara Técnica, e aí por isso nós retiramos os pontos de pauta, como foi bem explicado aí no e-mail aí da mudança da pauta, por isso que houve aquelas supressões. Mais alguém tem algum informe? Sim, presidente. Pois não, Fernando. Eu gostaria de registrar que ocorreu a Semana do Meio Ambiente, Uberlândia fez um evento bastante participativo, e também soube que Araguari fez também uma ação lá no Rio Paranaíba. Assim, eu imagino que, se fosse possível, a comunicação do comitê verificar junto aos municípios da bacia se houve também outras ações e, se possível, publicar no nosso informativo como uma forma da gente estar valorizando esses esforços que vêm ocorrendo por parte de órgãos gestores municipais, de atores e de instituições e entidades locais. Tá bom, Fernando, muito obrigado por lembrar. Realmente é justamente isso que a gente sempre fez, a gente sempre apropria, né, essa agenda aí, principalmente do Dia da Água, mas a Semana do Meio Ambiente, com certeza, é fundamental que tenha ações, claro, relacionadas a recursos hídricos. Como você bem lembrou, né, todos receberam aí o convite aí da despoluição do Rio Paranaíba, que a gente, de praxe, faz aqui, promovido pela Prefeitura de Araguari, e demais prefeituras, mas é muito bem lembrado, muito bem colocado, e nós vamos pedir a comunicação para fazer esse apanhado aí, dar esse viés aí do informativo, aí, fazer um informativo aí de todas as ações aí dos municípios ou de outras entidades aí que queiram publicar sobre essa Semana do Meio Ambiente.
Bom, tem alguém que tem mais alguns informes? Um informe? Eu tenho alguns informes aqui, né? Então, nós já falamos da prorrogação aí da gestão, né? Como o Maurício trouxe aí, a Luiz falou que, então, antes de setembro, nós não vamos ter mudança nessa gestão. Outro informativo importante, que foi aprovado pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos, né, através da deliberação 540, de 10 de maio de 2023, a nossa metodologia de cobrança pelo uso do recurso hídrico, a nova metodologia, aquilo que nós aprovamos, né? Nós fizemos a deliberação 139 de outubro do ano passado e agora, né, em maio, foi aprovado no Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Então, aquela metodologia que nós aprovamos anteriormente vai agora estar aí cobrando, né, com essa nova metodologia. Também queria informar a todos aí que nós, né, a nossa gestão da diretoria, nós tínhamos como objetivo fazer a visita dos municípios. Nós fizemos visitas em loco de alguns municípios, mas faltaram outros, e que nós fizemos essa bate-papo aí com as prefeituras no dia 12/3, né? Desculpe, 12/6, né? De 2023. E aí nós tivemos aí os presentes dos municípios de Patrocínio, Araxá, Campos Altos, Tapira, Rio Paranaíba, Uberaba, Indianópolis e Sacramento. Então nós tivemos esse bate-papo aí com as prefeituras, né? E sobre os processos de outorga, né, que é o 28989 de 2022, 28988 de 2022, 28987 de 2022 e o 28999 de 2022, que é requerido pela CBMM. Então, nós fizemos aquilo que eu expliquei anteriormente, né? Nós tínhamos pautado esses processos sem a análise da outorga, não com o intuito de fazer nenhum tipo de decisão, é simplesmente para a gente explicar o que aconteceu, né? Por que a CETOC não analisou, mas como o Fausto já muito bem explicou aí, e aí eu expliquei que justamente era para a gente ter um posicionamento da plenária, visto que a CETOC realmente entendeu essa situação, que é bem pertinente mesmo, que mudaria o mandato, não ficaria, às vezes não daria nem tempo, né? Então, agora, com esse prazo, tudo se resolveu, voltamos aí à nossa programação normal, né? A CETOC analisa e depois a gente faz os trâmites normal aqui do CBH normal, ok? Mais alguém tem algum comentário, algum informe? Então, vamos passar para o item 4, que é a leitura dos expedientes comunicados à ordem do dia. Vamos passar aí a palavra para a Maria Eduarda, né? Isso. Vamos lá. Primeiro foi um ofício circular do Fórum Mineiro, número 41 de 2023, recebido em 18/4 e encaminhado aos conselheiros. Depois é o IGAM, convite para a oficina Plano Mineiro de Segurança Hídrica, e recebido em 20/4 e encaminhado aos conselheiros. Depois um ofício número 45 do Fórum Mineiro também, recebido em 25/4, foi encaminhado aos conselheiros. Quarto, ofício número 108 de 2023, Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Patrocínio, foi recebido em 27/4, encaminhado ao presidente ABA. Ofício 175 de 2023, da Prefeitura Municipal de Uberaba, foi recebido no dia 28/4 de 2023, encaminhado à gerência de apoio dos comitês do IGAN, indicação para a próxima gestão. Revista Velhas, recebida no dia 3/5 de 2023 e arquivado. Grupo Sustentabilidade em Foco, convite para a 10ª Semana de Meio Ambiente de Uberlândia, recebido em 4/5 de 2023, encaminhado aos conselheiros. Ofício número 35 de 2023, da Prefeitura Municipal de Perdizes, recebido no dia 9/5, encaminhado à diretoria. O processo de outorga 33.777 de 2021, requerido pela Associação dos Usuários das Águas da Bacia do Rio Claro, processo CEI número 224001, recebido em 10/5 de 2023, encaminhado para análise da CETOC.
O ofício circular número 37 de 2023 do CBH Paranaíba, recebido no dia 11/5, encaminhado à diretoria. O ofício número 288 de 2023 da PROPEP, Universidade de Uberaba, Uniub, recebido em 12/5, encaminhado à gerência de apoio aos comitês do IGAM, indicação para a próxima gestão. O ofício número 52 de 2023 do Fórum Mineiro, circular, recebido em 10/5 e encaminhado aos conselheiros. Convite do DEMAI de Uberlândia para a solenidade de abertura da Semana da Reciclagem do DEMAI, recebido em 15/5 e encaminhado aos conselheiros. O ofício número 53 de 2023 do Fórum Mineiro, circular, recebido no dia 15/5 e encaminhado aos conselheiros. O ofício número 290 da PROPEP da Universidade Federal de Uberaba, Uniub, recebido no dia 16/5, encaminhado à gerência de apoio aos comitês, indicação para a próxima gestão. Ofício número 369 da Semana Mundial, da Prefeitura Municipal de Araguari, recebido no dia 18/5 de 2023, foi encaminhado aos conselheiros. O relatório de condicionantes da CBMM, recebido no dia 18/5 também, foi enviado aos conselheiros. O processo de outorga número 28.987, requerido pela CBMM, recebido em 22/5, encaminhado para análise da CETOC. O processo 28.988 de 2022, requerido pela CBMM, também recebido no dia 22 e encaminhado para análise na CETOC. O processo de outorga 28.989, também requerido pela CBMM, encaminhado para a CETOC. E o processo 28.990, requerido pela CBMM também, encaminhado para a CETOC. O ofício número 124 de 2023, da Prefeitura Municipal de Patrocínio, substituição de conselheiro, sai André Vieira dos Santos e entra Larissa Brenda Corrêa da Silva, recebido em 23/5 de 2023, encaminhado à gerência de apoio aos comitês do IGAM. A revista Chico, recebida em 23/5 de 2023 e arquivado. Revista Travessia, também recebida no mesmo dia e arquivada. Depois o convite para a segunda oficina do Plano Mineiro de Segurança Hídrica, recebido no dia 1º/6 e encaminhado aos conselheiros. O ofício do IGAM encaminha a deliberação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos e publicação, recebido no dia 1º/6, encaminhado à diretoria e publicado no site do CBH Araguari. Depois o ofício número 72 de 2023 do Fórum Mineiro, circular, recebido em 2/6, encaminhado aos conselheiros. Ofício do IGAM, número 75, resposta ao ofício CBH número 040 de 2023, referência. Caso responda esse ofício, indicar expressamente o processo número 137, recebido em 6/6 de 2023, encaminhado aos conselheiros. E o e-mail da gerência de apoio aos comitês do IGAM, posse e eleição das diretorias, recebido em 6/6, encaminhado aos conselheiros. Só isso. Obrigado, Maria Eduarda. Esses foram os informes aí. Vamos passar para o próximo item, que é a discussão e deliberação do CBH Araguari número 151. Presidente. Oi. O senhor Miguel está com a mão levantada. Ah, sim. Desculpa, não vi. Pois não, senhor Miguel? Não, desculpa, foi engano aqui. Tá bom. Estou tentando abaixar. Tá bom, tudo bem. Então, voltando, passando para o item 5, deliberação do CBH Araguari 151, ad referendo indicando, então, os representantes que participaram aí no Fórum Mineiro, que ocorreu de 13 e 14 na cidade de... Fugiu o nome? Caxambu. Caxambu. Bom, nós recebemos aí a convocação, como de praxe enviamos para todos,
E aí nós recebemos a manifestação do Fernando Dalla de participar, e nós, então, fizemos a nossa consulta aos membros da diretoria, né? Eu, no primeiro momento, até participaria, né? Por ser a última do nosso mandato, tá? Fiz um esforço muito grande aqui, infelizmente eu não pude fazer presente, e aí a Maria Eduarda também falou que não poderia ir, o Maurício Pronto falou que seguiria, né? E aí, então, nós resolvemos abrir para a participação, né, dos membros da diretoria e coordenação da Câmara Técnica. E aí, como, então, alguns membros da diretoria não manifestou que não iria, né, o Fernando Dalla foi o único que manifestou em ir, e aí nós indicamos também para que ele fosse representando o CBH Araguari, tá? Então, como de praxe, nós fizemos uma deliberação normativa ad referendo, né, para a indicação desses membros, e aí eu abro a palavra aí aos membros aí para falar sobre essa indicação. Podemos colocar em deliberação? Bom, então, em deliberação, aqueles que aprovam a deliberação 52 de 5 de junho de 2023, por favor, permaneçam como estão. Contrários, se manifestem. Abstenções. Então, aprovada a deliberação 51, tá? Ad referendo. Vamos passar, então, para o item 6, que é a discussão e deliberação sobre o processo de outorga 33777-2021, requerido pela Associação dos Usuários das Águas do Bacia do Rio Claro, processo CI 244001-0002946 de 2021-15. E aí, então, vamos abrir a palavra ao empreendedor, que é a Associação dos Usuários da Bacia do Rio Claro. Passo a palavra, então, para o Carlos Hernani, da UARC, e Vanessa Vaz, da Codal, para fazer a apresentação. Bom dia, Bruno, bom dia, Pamela, demais presentes. Eu quero fazer uma breve contextualização desse processo nosso, depois vou me deter um pouquinho no relatório técnico apresentado pela CETOC, e, por fim, vou passar a palavra para a Vanessa para que ela faça a apresentação detalhada da transposição que está sendo analisada aqui no âmbito do comitê. Então, eu peço aos senhores que tenham em mãos esse relatório da CETOC sobre o nosso processo. Aconteceu o seguinte, no ano de 2018, venceu a nossa portaria de outorga da parte alta do Rio Claro, né? Trecho alto do Rio Claro. E, naquela ocasião, quando nós pedimos a renovação da portaria, o Codal já não participava do quadro de usuários. Foi feita a renovação sem o Codal, e nós pedimos uma retificação para inclusão de alguns usuários, e nesse meio tempo fomos convocados pelo Ministério Público, em que foi apresentada a necessidade de reinclusão da Codal no processo, e nós fizemos um novo estudo para a inclusão do Codal. Naquela ocasião, nós tínhamos 7 barramentos
já outorgados para serem implantados, e nós vimos a necessidade de incluir mais 2, justamente para atender a demanda de todos os usuários e a inclusão da CODAL. O IGAN analisou e, devido às grandezas do pleito da CODAL, foi necessário encaminhar ao comitê única e exclusivamente em função da transposição do CODAL. Quer dizer, eu chamo a atenção para isso porque algumas vezes nós já fomos questionados por que teria sido, né, encaminhado para o comitê. Quer dizer, então não há nenhum litígio entre os usuários que demande a discussão aqui no âmbito dessa Assembleia, mas unicamente a questão da transposição do CODAL. Bom, então, eu vou tentar compartilhar aqui com vocês esse relatório que nós estamos discutindo, em que nós temos algumas observações, algumas sugestões para tentar melhorar um pouquinho o entendimento. Primeiro é o seguinte, é uma sugestão para que dentro dessas planilhas que foram anexadas, que seja colocado o nome dos usuários, né, de cada ponto, seja identificado cada ponto. Aqui apareceu apenas o nome do ponto, a gente não tem o nome dos usuários, eu acho que facilitaria qualquer consulta, qualquer observação. Bom, o segundo ponto é o seguinte, na condicionante 8, que é apresentada aqui nesse relatório, na verdade, foi suprimida uma situação que é pertinente na nossa discussão. Eu vou apresentar uma outra portaria que nós preparamos, que, com base exatamente no que o IGAN colocou no seu parecer, que é o seguinte: o IGAN deferiu isso que está aqui na tela, quer dizer, as seguintes vazões. Uma vazão com os barramentos construídos, esses barramentos que nós estamos propondo a construção, e outra vazão sem os barramentos, com barramentos e sem barramentos. Muito bem. Nessa vazão sem os barramentos, quer dizer, a que poderia ser praticada até a construção dos barramentos, foi dividido em duas situações. Uma de janeiro a abril e outubro a dezembro, onde o CODAL não propõe captação de água, quer dizer, aqui, vazão do CODAL é 0, tá? De janeiro a abril e outubro a dezembro. E outra condição de maio a setembro, onde CODAL prevê fazer as suas captações. No relatório técnico da CETOC,
ela apresenta só uma condição, com vazão do caudal igual a 500 litros por segundo. Deixa eu localizar aqui onde é que está. Com caudal de 500. Eu não estou localizando a linha do caudal aqui, mas nessa condição aqui está previsto a captação do caudal de... Opa! Desapareceu. Ah, aqui, 500 aqui, ó. Oi. Antes do senhor abordar esse relatório da CETOC, não seria melhor fazer aquela apresentação que fez na CETOC, do início, como que foi a solicitação, o porquê da solicitação? Eu já falei sobre isso. Melhor? Eu já falei. Eu acho que eu já abordei... falei da renovação, que o caudal não estava, que depois foi solicitada a inclusão do caudal, e que, em função dessa inclusão, nós tivemos que alterar o dimensionamento dos barramentos, incluir mais 2 barramentos. Isso é o que eu gostaria de falar. Já falei sobre isso, tá? Bom, então está aqui no ponto 23, caudal, nos meses de maio a setembro. Nos meses restantes, o caudal está aqui com 0, captação de 0. Bom, presidente, pela ordem. Pois não. Pois não, Fausto. Questão de ordem aí, o empreendedor está discutindo o relatório da CETOC bem antes de apresentar, correto? Ele tem que fazer a apresentação dele, deixar a caudal fazer a apresentação, depois a gente apresentar o relatório da CETOC para depois discutir. Ele está discutindo antes de ser apresentado essa questão toda aí, tá bom? Tá bom, obrigado, Fausto. Carlos, ok, está entendido. Nós vamos aguardar, então, a apresentação do relatório para discutir, e eu passo, então, para a Vanessa, para que ela apresente os detalhes da transposição. Obrigado. Ok, obrigado, Carlos. Bom, bom dia, todos me ouvem? Aqui é a Vanessa da Codal, que é a companhia de saneamento da cidade de Uberaba, né? Vou fazer aqui uma contextualização breve para vocês do pedido de transposição de água entre as bacias do Rio Claro para a bacia do Rio Uberaba. O Rio Claro estando no PN2 e o Rio Uberaba estando na bacia do GD8, que é a bacia dos afluentes mineiros do Baixo Rio Grande, certo? Vou compartilhar minha tela aqui só para mostrar um mapa para vocês, que eu acho que, identificando geograficamente a situação, fica mais fácil da gente entender, né? Bom, vocês estão conseguindo ver a tela que eu compartilhei? Porque para mim aqui deu uma travadinha, minha tela. Aqui sim, Vanessa.
Estamos sim. Ah, não, certinho, obrigada. Sim. É que para mim aqui ficou meio esquisito, mas acho que eu consigo ir falando aqui mesmo sem olhar. Bom, compartilhei para vocês uma tela do mapa do sistema de transposição. O que acontece? O manancial principal de abastecimento da cidade de Uberaba, que a Codal faz o abastecimento, né, e a captação, é no Rio Uberaba, bacia do Rio Uberaba, que fica, como eu disse antes, no GD8, que são os afluentes mineiros do Baixo Rio Grande. Esse pleito de outorga é para transposição de águas entre bacias do Rio Claro para o Rio Uberaba. Aí no mapa vocês podem ver que a gente tem a captação de água no Rio Claro. Essa transposição por uma adução, é feita um bombeamento, né, uma adução, até a cabeceira da bacia do Rio Uberaba, lançando essas águas da transposição de água entre bacias em um afluente do Rio Uberaba, bem na cabeceira da bacia mesmo, que se chama Córrego de Saudade. A partir daí, o Rio Uberaba, os afluentes do Rio Uberaba seguem seu curso, né? Até que a gente tenha a captação da Codal no Rio Uberaba, próximo da área urbana, e a adução de água bruta dessa captação para a nossa estação de tratamento de água. Bom, aí já é uma tela mais aproximada do sistema, né? Da nossa captação do Rio Claro. A adução, né? A adutora aí está presente no croquis. E esse lançamento de águas, né, por dissipador de energia, na calha do Córrego Saudade, bem na cabeceira da bacia do Rio Uberaba. Bom, para mim aqui ficou... Meu computador deu uma travada mesmo, eu vou descompartilhar a tela para eu continuar falando com vocês aqui. Peço desculpa por isso, mas para mim realmente deu uma travada. Pronto, voltei. Bom, o que acontece? No período de estiagem, né, de todos os anos aí, entre os períodos de junho a outubro, o Rio Uberaba, ele sofre um decréscimo da vazão dele. E como a população de Uberaba cresceu muito aí ao longo dos anos, juntando-se a esse cenário, né, da queda da disponibilidade hídrica do Rio Uberaba nos períodos de seca, é necessária essa transposição de águas entre bacias do Rio Claro para o Rio Uberaba para complementar a nossa matriz hídrica de abastecimento público. Então, está sendo solicitado a vazão de 500 litros por segundo durante, no máximo, 5 meses durante essa época de estiagem, que aí está aí no parecer, né, de maio a setembro, mas pode variar de junho a outubro aqui para nós. Então, o pleito seria esse. Por ser 500 litros por segundo, acaba sendo uma transposição de água entre bacias de grande porte, por isso está aqui para análise do comitê, para deferimento e discussão dessa transposição. Lembrando que a transposição de água entre bacias está sendo pleiteada para abastecimento público, que é uma prioridade aí na Política Nacional de Recursos Hídricos, na Política Estadual de Recursos Hídricos, como sendo uma prioridade aí o abastecimento público e o consumo humano. Bom, basicamente isso, né? Nós temos ali 2 adutoras elétricas, bombas elétricas, né? E algumas outras 3 adutoras para caso as bombas elétricas tenham algum problema, ou então a gente tem alguma questão energética, né? De reserva. E o montante seriam esses 500 litros por segundo de pleito de transposição, que são realmente muito necessários para complementar a disponibilidade hídrica do Rio Uberaba, que ao longo aí dos últimos anos a gente faz monitoramento de vazão no Rio Uberaba, constante, né, em tempo real, e realmente a cada ano que passa, as vazões do Rio Uberaba na época de seca, elas estão caindo muito e muito rapidamente.
no intervalo de poucos dias, nós temos decréscimos muito grandes de vazão, passando muitas vezes de 50% em um prazo pequeno. Inclusive, em 2021, foi necessária ser expedida uma portaria de escassez hídrica para a bacia do Rio Uberaba, pelo IGAM, né, por conta da situação de extrema escassez hídrica por qual nós passamos. E naquele ano, a transposição do Rio Claro realmente foi muito importante. Então, fico aqui disponível para responder dúvidas, esclarecimentos, né? Acho melhor eu não me estender muito, que a discussão aqui no comitê, a partir das dúvidas de vocês, eu acho que é mais interessante. Obrigada. Obrigado, Vanessa. Vamos passar agora, então, para a apresentação do parecer da URGA. A Pâmela vai fazer a apresentação. Só um minuto, pessoal. Vou colocar em modo de apresentação aqui. Bom, então, trata-se do processo 33.777 de 2021, no qual a Associação dos Usuários das Águas da Bacia do Rio Claro solicitou a retificação da portaria de outorga da DAC, da portaria da área de conflito do Rio Claro. A solicitação inclui a captação de usuários, exclusão de usuários, troca de titularidades, atualização dos dados dos usuários e também alteração das condicionantes. No entanto, uma das retificações, no qual está sendo o pleito, né, de outorga aqui agora, que está sendo pautado no comitê, é a solicitação de inclusão da captação da Codal na bacia do Rio Claro para transpor essa vazão para o GD8. E como essa captação ela é de aproximadamente 31% da Q710, de acordo com a legislação, quando a captação é acima de 30% da Q710, trata-se de um processo de grande porte que precisa ser pautado no comitê. Essa aqui é a bacia, né, da área de conflito do Rio Claro. O ponto P23 é referente à captação da Codal. Ele está próximo aqui do P22. A captação da Codal, ela tem a finalidade de abastecimento público da cidade de Uberaba. Os usuários P25, 26, 30, 33 e 34 estão a jusante da captação da Codal. Foi feita a análise de disponibilidade hídrica de toda a bacia. Aí aqui, essa é a área de drenagem da área de conflito. O P23 está localizado aqui nesse pontinho amarelo, onde está marcado aqui no parecer. O ponto P23, a Q710 no ponto P23 corresponde a 1,568 metros cúbicos por segundo. A captação da Codal ela ocorre em período de estiagem, dos meses de maio a setembro, uma vazão correspondente a 500 litros por segundo durante 24 horas. E aí, nas condicionantes, a gente condicionou que nas intervenções construtivas deve-se instalar um sistema de medição hidrométrico e orímetro. Nos barramentos, deve-se observar as vazões residuais da jusante. E aí, aqui nessa tabela, a gente apresentou qual vazão que deve ser mantida, né, a jusante dos barramentos. Em alguns deles, a regularização é acima de 100% da Q710 para garantir a disponibilidade hídrica na bacia.
Nas captações diretas também deve-se manter um fluxo residual mínimo de 50% da Q710 a jusante do ponto, que está apresentado aqui na tabela. No ponto da Codal, no P23, eles precisam manter uma vazão de 784 litros por segundo a jusante ali da captação. A gente solicitou a instalação de um sistema de medição com transmissão telemétrica de dados, no caso já ocorre ali na foz da bacia, né, no ponto final da bacia, após o ponto P34, que é o último, para monitoramento da vazão. E aí aqui a gente solicitou que as vazões das captações devem ser reduzidas caso o medidor telemétrico seja igual a 60% da Q710 e caso seja igual a 50% da Q710, a gente solicitou a interrupção das captações. E na condicionante 8 foi apresentado as vazões nas quais as captações estarão permitidas captar antes da construção dos barramentos. E é isso, a gente ressalta que a outorga ela não dispensa nem substitui a obtenção pelo requerente de outras licenças e autorizações exigidas. Obrigado, Pamela. Abro a palavra agora para apresentar o parecer da aba, analista Cristiano Turgão. Bom dia, pessoal. Bom dia, Bruno. Eu vou projetar aqui na tela, tá? Eu vou desligar a câmera para a internet ficar melhor. Vocês estão visualizando? Sim. Sim. Tá, então, eu vou apresentar aqui, né? Esse é o 6º parecer técnico de outorga. A finalidade desse parecer da aba é analisar o processo de retificação da portaria 119 de 2021, com o objetivo de subsidiar o parecer da Câmara Técnica de Outorga. Aqui eu descrevi as características da bacia, as informações gerais do processo, tá? Que estão descritas também no relatório apresentado lá pela Codal. Eu falo sobre as vazões das bombas, que são motores elétricos de aproximadamente 180 litros por segundo, e em caso de falta de energia, tem os motores a diesel, né, que utilizam 130 litros por segundo. Eu fiz questão de me ater à transposição, somente à outorga da transposição, certo? E porque foi esse o motivo da outorga ser encaminhada ao comitê, tá? A vazão da Q710 calculada pelo IGAN é de 1,89 metros cúbicos por segundo, pode ser disponibilizado apenas 50%, que corresponde a 0,9465, né? O que torna possível a captação para transposição. E aqui eu coloquei as considerações, tá? Considerando, o único considerando aqui que eu adicionei é que alguns documentos e informações a respeito dos usuários localizados a jusante da transposição não foram encaminhados pelo IGAN, mas foi esclarecido na reunião da CETOC ocorrida no dia 25 de junho que todas as análises necessárias foram realizadas e que não há prejuízos a esses usuários. Coloquei também aqui, considerando que o parecer técnico e do IGAN considerou satisfatório os resultados apresentados no processo de outorga 33777 de 2021, referente à retificação da portaria 119 de 2021, né? E baseando-se nos estudos apresentados e nas informações fornecidas na reunião da CETOC do dia 25 e no parecer técnico do IGAN, a equipe da aba recomendou-se o deferimento da outorga com as condicionantes, né?
Aqui eu coloquei a validade de 10 anos, certo? Contados a partir da primeira portaria, que foi em 2021. E as condicionantes, tá? Eu me ative apenas as condicionantes que foram referentes à transposição, tá? As condicionantes do barramento eu não acrescentei aqui, porque a gente não analisou as outorgas de barramento, apenas a de transposição, certo? E as condicionantes são as mesmas do IGAM, porém, eu sugeri, certo? Uma condicionante, que é a de instalar um sistema de medição de vazão com transmissão telemétrica de dados, devendo este estar localizado após a transposição realizada pela CODAL. Isso antes do início da transposição. É a única condicionante que eu sugeri que seja acrescentada ao processo. Eu estou à disposição, se alguém tiver alguma dúvida. Obrigado, Cristiano. Nós vamos finalizar todas as apresentações e depois a gente abre para quem tem dúvida, quiser esclarecimento, tá? Vamos passar agora, então, para o relatório da CETOC, né, do Fausto. Fausto, pode fazer a apresentação. Bom dia a todos e a todas. Augusto, tem como proceder a leitura aí para mim, fazendo favor, Augusto? O celular aqui tá ruim. Estou saindo uma demanda com o serviço com certa ciência também. Bom dia, Fausto. Não, como eu te falei, na reunião que compôs o parecer eu não participei, porque era Dia Mundial do Meio Ambiente, eu estava com a agenda complicada aqui, mas eu posso proceder à leitura, se tiver eventuais dúvidas, você esclarece, que você vai estar mais apto a esclarecer do que eu que não participei da última reunião, beleza? Você só fazer a apresentação e passa direto para as condicionantes, é onde que ficou gargalo maior, tá bom? Não, beleza. Como o Fausto disse aí, o processo já foi apresentado tanto pelo empreendedor, como pelo IGAM, como pela ABA, os dados são basicamente os mesmos. O que teve mudanças no parecer da CETOC, teve algumas divergências, foram nas condicionantes, o que houve alguns questionamentos. Então, eu vou fazer a leitura somente dessa parte, se todo mundo concordar, se não tiver nenhum problema, para não ficar redundante, a gente não perder tempo aqui na reunião. O item 7, condicionantes do IGAM e URI retificadas. Parágrafo único. As obras e serviços necessários à captação que trata essa portaria serão executadas às expensas do outorgado autorizatário e deverão ser concluídos no prazo de 3 anos, a contar da data de publicação de retificação da referida portaria de outorga, conforme consta do processo próprio, sob pena de caducidade da autorização. Condicionante 1. Nas intervenções consultivas, deverá ser instalado sistema de medição hidrométrica e urímetro, conforme artigo 16 da portaria do IGAN número 48, de 4 de outubro de 2019, independente da vazão captada. Recomenda-se utilizar técnicas de medidores de vazão ultrassônico nas adutoras e deverá ser apresentada a comprovação da instalação mediante relatório fotográfico. Prazo: a implantação dos equipamentos submencionados deverá ocorrer antes do início do bombeamento. Condicionante 2. Nas captações diretas, deverá ser mantido o fluxo residual mínimo equivalente a 50% da Q710 no ponto, conforme o artigo 8 da portaria do IGAN número 48 de 2019, de acordo com o quadro abaixo. Caso a vazão residual seja inferior à estipulada, a vazão deverá ser interrompida até o reestabelecimento do fluxo que permita garantir a vazão mínima e captação simultânea do ponto, conforme o quadro abaixo. Eu não vou ler todos os pontos, mas aí está aí a vazão, metro cúbico por segundo, de 50% da Q710 em cada um do ponto. Cada ponto desse aí, se eu não me engano, é um usuário. Condicionante 3, deverão ser observadas as vazões de captação no período otorgado, conforme o quadro também descrito, de acordo com o mês do ano, respeitando os períodos, né, de seca, né, que a vazão é flutuante. Pode descer, Isabel.
4. Instalar um sistema de medição de vazão com transmissão telemétrica de dados devendo estar localizado após a última quitação do ponto 34, nessas latitude e longitude, e antes da confluência com o córrego Guaribas, prazo de 90 dias após a publicação da retificação da referida portaria de outorga. Condicionante 5, reduzir as captações caso a vazão mínima no medidor telemétrico seja inferior a 60% da aquecimento de 10 na bacia montante, ou seja, 1.136 metros cúbicos por segundo. Caso a vazão medida seja igual ou inferior a 50% da aquecimento de 10 na bacia, ou seja, 0 é 1, né? 1.136. Aqui é 0.9465 metros por segundo. As captações deverão ser interrompidas até o restabelecimento do fluxo que permita a garantia da vazão mínima e captações simultaneamente. Para ambas as situações de interferência das captações, o ponto 23 deverão ser efetivadas apenas todas as demais outorgas terem diminuído ou suspendido e ainda assim mantido as necessidades de medidas destacadas. O ponto 23 é o ponto da CODAL, né? Aí, a 8, as condicionantes, após a reunião do CETOC, foi a sugestão da gente teve com inclusão de condicionante. Aí seria a 6, instalar um sistema de medição residual do curso da água com transmissão telemétrica de dados, devendo estar localizada após a transposição realizada pelo CODAL, prazo antes do início da transposição. Condicionante 7, apresentar um plano de segurança hídrica, monitoramento e conservação dos recursos hídricos e ecossistemas aquáticos da região da atuação da UARC, da bacia do Rio Claro. Prazo, até 365 dias de publicação e retificação do pedido da portaria de outorga. 8, condicionante 8. Até que os barramentos sejam construídos, os usuários ficam autorizados a captar por até 24 horas, todos os dias do ano, conforme o quadro abaixo, respeitar a prioridade do abastecimento público. Incluiu o abastecimento público aqui como prioridade. Esses aí são os pontos, né? 9. Debater com a CGL a proposta para o ponto 23 ser mantida a vazão de 500 litros por segundo por até 5 meses, conforme necessidade. Redistribuindo entre os demais usuários a autorização da condicionante 8, número 8. Caso não ocorra consenso, a proposta deverá ser remetida para o CBH Araguari, para as 60 dias de aprovação do outorga pelo comitê. Conforme relatado pelo CETOC, recomenda-se o Comitê de Bacia do Rio Araguari o deferimento com condicionantes do processo de retificação da portaria de outorga número 33777/2021, que se trata da retificação da portaria 119/2021, que abrange 63 usuários de água, mas que compete ao comitê, conforme foi esclarecido pelo IGAN, analisar e deliberar apenas a transposição do Rio Claro ou Córrego da Saudade. Portanto, vale destacar que este deferimento refere-se apenas ao usuário CODAL referente à transposição de bacias. Cabe esclarecer que a CETOC não possui responsabilidade técnica e jurídica sobre os estudos apresentados e comprovação de eficiência desses, bem como os projetos de engenharia, geotécnica, sistema de controle ambiental e de segurança, assim como a execução dos mesmos. Recomendações: a CETOC recomenda a aprovação de outorga do CODAL, que objetiva a captação e transposição da bacia, não sendo estendida aos demais usuários da UARC, inclusive de novos barramentos. A CETOC recomenda que o CBA Araguari a criação do grupo de trabalho que acompanha as ações de monitoramento e conservação dos recursos hídricos e ecossistemas aquáticos da região do Alto Rio Claro. Validade, autorização possui 10 anos, conforme a portaria no artigo 9, da portaria de 48 de 4 de outubro de 2019, contados a partir de 25 de 2021, sendo essa data de publicação da portaria 119 de 2021. Conclusão: a CETOC é favorável quanto ao deferimento de outorga para o usuário CODAL, objetivando a capacitação da transposição da bacia, com as condicionantes do parecer de outorga número 33777/2021, que se trata da retificação da portaria 119/2021. Processo SEI número 22.4001.000.2946/2021-15. De outorga coletiva localizada no Rio Claro, inserida na DAC 004 de 2009. Finalidade de abastecimento público requerida pela Associação dos Usuários das Águas da Bacia do Rio Claro, em Sacramento, Minas Gerais e Uberaba. Essa aqui é a apresentação da minha parte, está finalizada. Algumas dúvidas aí que for ter faz tempo você toca, o Fausto participou da última reunião, está mais apto a responder. Fausto, gostaria de comentar aí? Bom dia a todos novamente.
todas. A questão foi debatida de outorga, depois de ampla discussão no grupo de trabalho. A questão aí ficou definido só a outorga, deferimento da outorga do CODAL. Agora, as outras questões dos outros barramentos, dos outros usuários, que são pequenas e pequeno porte de outorga, deveriam fazer parte dessa análise da CETOC. E ficou definido assim, e foi dividido, né? O IGAN, ele dá outorga para esse usuário de pequeno porte, ou não. Aí fica aí a discussão. Obrigado. Carlos Hernandes, só um minutinho, eu só vou agora passar para as contribuições que foram recebidas. Isabel, pode, por favor, colocar essas contribuições e depois eu abro a palavra aí para todo mundo. Isabel? Então, o conselheiro João Della Torre, né, coloca as sugestões: fornecer a todos os outorgados ajuizando da captação do CODAL, bem como a anuência dos mesmos por se tratar de um novo requerimento, fornecer o número de bombas com motor elétrico e diesel. As medições de vazão devem ser enviadas online ao IGAN e ao CBH Araguari. Essa foi a contribuição do João Eduardo Della Torre. Depois nós vamos entender, a gente fazer essas observações aí antes de deliberar, tá? Bruno, tem alguém com o microfone aberto aí que está dando interferência, tem hora que a gente não ouve, fica picando a fala. Tá, gente, por favor, vamos observar aí, se não estiver falando, desligar o microfone, por favor. Essa observação do Carlos Hernandes, que mandou, né, e aí ele apresentou, justamente, e depois ele vai falar mais aí, né, já pediu a palavra aí, depois a gente vai dar a palavra para ele. Ele já iniciou falando aí, mas, e agora, como vai ter um contraditório do relatório da CETOC, ele vai voltar a falar sobre esse assunto em específico, né? E a Vanessa do CODAL, que também fez a observação. O da Vanessa eu não tenho. Você quer apresentar, Vanessa? Qual que é a sua... Bom, vamos fazer assim, Vanessa. Como vai ser, às vezes, um encaminhamento, né? A gente, vamos escutar todo mundo e depois, porque às vezes, nas próprias falas aí, eles encaixam naquilo que você tem de comentário. Pode ser? Pode ser, Bruno. Assim, seria só algo que eu conversei com a Isabel, mas pode ficar para depois, sim. Mas assim, nesse mesmo, né, prazo, nesse mesmo tempo aí para você se propor, ok? Vou só abrir a palavra aos conselheiros e aí depois você propõe aí aquilo que você falou com a Isabel, ok? Ok. Bom, então vamos lá. O primeiro que pediu a palavra foi Pamela. Pode falar, Pamela. Bom dia a todos, é o Bruno Igan. Só surgiu uma dúvida em relação à condicionante 8 e 9, porque parece que para mim houve uma inversão de prazos aí. Primeiro condiciona a questão dos quadros de captação e disponibiliza sem e com os barramentos, e depois pede para consultar a CGL, que é a Comissão Gestora Local, que faz esse tipo de
trabalho e discussão de alocação de água. Até na reunião da CETOC, a gente achou que iria ficar condicionado apenas a pedir para que houvesse a reunião na CGL para discutir essa possibilidade da captação da Codal. Isso não ficou muito claro para nós, porque ficou um pouco invertida a condicionante 8 e 9. Fausto, você podia esclarecer aí para a gente? Ô, Bruno, repete a informação para mim, por favor. A condicionante 8 e a condicionante 9 do relatório da CETOC, a condicionante 9 pede que se faça a reunião junto com a CGL para discutir a alocação da captação da Codal nesse novo cenário aí, sem barramentos. E a condicionante 8, ela vai ser condicionada após a realização da condicionante 9, que ficou meio confuso para nós aqui. Ô, Bruno, essa questão, Brunigan, essa questão ficou definida com os companheiros da CETOC, para o IGAN tá levando e se caso ao contrário, voltar para a análise do comitê. Ficou definido na última reunião, você participou bem, foi bem debatido essa questão. Fausto, é porque já é uma regra nossa interna aqui. De qualquer forma, esse processo ele não será publicado enquanto não tiver a reunião lá da CGL e a discussão sobre o termo de alocação. Então, já é uma regra interna nossa, essa do IGAN, essa condicionante 9. De qualquer forma, a gente precisa da discussão na CGL para depois publicar. Então, não seria, no caso, uma condicionante da portaria, entendeu? Já vai acontecer essa 9 aí, de toda forma. Aí não precisaria inserir. Não, no meu entender, então, a gente deixa essa questão aí da CETOC, porque é o seguinte, a Assembleia é soberana, deixa o relatório como está, e a Assembleia do Comitê é soberana. Né? Se eles quiserem que suprime, a gente suprime, né? A Assembleia é soberana sobre essas questões. A gente está fazendo um parecer, né? Deliberando, levando para o comitê se aprova ou não. A Assembleia é soberana. Tá, só para então, esclarecimento de todo mundo, e aí, Pamela, se continuar dessa forma que está aí, já é um modus operandi do IGAN, não precisaria estar escrito, mas se tiver escrito, não tem prejuízo, seria isso? Não, não tem prejuízo, não. É uma regra, uma norma, a normativa de concessão de outorga coletiva tem que ser pautado. A alocação das razões da disponibilidade hídrica, ela vem dessa comissão gestora local. Entendeu? Então, isso fica a cargo da comissão. E só para me entender, então, o que a proposta do relatório da CETOC, a CETOC está fazendo essa alocação ao invés da CGL. É isso que eu quero saber. Porque aqui a CETOC está propondo algo diferente daquilo que a CGL propôs inicial no processo. Então, Bruno, se o comitê, que a gente faz um relatório, né? Apresenta o relatório. Se o comitê, a deliberação final aí, na Assembleia que está sendo hoje geral, se definir por deixar, beleza, senão, acata-se. E, como diz você, se está redundante ao relatório do IGAN, né? O comitê agora define se retira ou não. A gente apresenta um relatório. Ok. Só então, para esclarecimento de todos, o que a proposta, a CETOC está propondo, que ao invés de ir para a CGL, volte para o comitê. Só deixando claro para todos, porque todos entendem isso, né? Mantendo esse relatório, aprovando esse relatório na íntegra da CETOC, a CETOC está, ao invés de mandar para a CGL, vai vir para o comitê.
Ok? Só para que todos fiquem esclarecidos para a deliberação. Bom, vamos abrir agora a palavra para o Tiago Felipe. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou o Tiago, representante do Sindicato Rural de Uberlândia. Venho aqui mais trazer um posicionamento de alguns usuários, né, irrigantes da calha da bacia do Rio Claro. É até importante esse assunto ser debatido aqui, da transposição dessa captação da Codal, porque isso é um assunto que já vem se arrastando há alguns anos, né? E a gente sabe que o abastecimento público é uma prioridade dentre os usos que um recurso hídrico pode oferecer, mas a gente entende também que é responsabilidade da concessionária local apresentar alternativas para solucionar esse problema de disponibilidade hídrica da bacia do Rio Uberaba, né? Eu, no meu entendimento, também acho que uma transposição de bacia não é a melhor forma de resolver uma questão hídrica de um rio, né? A gente tem outras alternativas para isso. A exemplo da cidade de Uberlândia, que fez uma captação em um outro curso d'água, definiu uma outra proposta de captação para que possa ser solucionada a questão hídrica aqui da cidade de Uberlândia. Então, eu venho mais aqui trazer uma reflexão, porque existe também um processo de outorga já autorizado e uma barragem também projetada, regularizada, para ser construída na bacia lá do Rio Uberaba, né? Isso já está autorizado aí, se eu não me engano, há 4 ou 5 anos, essa barragem. Então, os usuários, eles pedem também uma posição da Codal, de entender até quando essa transposição vai ser realizada, se existe algum cronograma de proposição de medidas, de soluções para que essa transposição seja reduzida ou até mesmo deixe de acontecer, né, no Rio Claro, porque, como mencionado aí pelo próprio Codal, essa captação ela não é transposta de forma imediata, né, de forma indireta. Então, a captação é feita lá no Rio Claro, destinada para a cabeceira do Rio Uberaba, e essa água vai conduzindo, né, nos afluentes até chegar lá na captação da cidade de Uberaba, né, do abastecimento. Então, a gente sabe que nesse meio termo existem captações provavelmente irregulares, existem outros usuários que captam água, então a gente sabe que não é a melhor eficiência de se transpor uma captação, né? Essa água não chega 100%, esses 500 litros por segundo, eles não chegam 100% disponíveis lá para a captação da cidade de Uberaba. Então, assim, por parte dos usuários, eu venho trazer mais um pedido de esclarecimento aí da Codal e até mesmo, às vezes, uma apresentação de alguma medida que eles vêm tomando, o que eles vêm realizando para que essa transposição aí ela possa ser reduzida ou, no mínimo, encerrada. Até porque a gente tem reclamações aí dos próprios usuários que, em partes do ano, quando essa captação da Codal é realizada, o rio ele tem um depressionamento de água muito grande. Existem vários vídeos de usuários mostrando assim, o rio numa condição realmente muito baixa, tendo que, inclusive, alguns usuários suspender, né, as captações totalmente a jusante ali da captação da Codal. É de extrema importância que esse sistema de monitoramento telemétrico seja implementado a jusante do ponto de captação, até mesmo para que a gente possa ter a segurança que a Codal vai manter, né, o fluxo residual de no mínimo 50% da Q710. Então, é mais para a gente ter um posicionamento aí da Codal com relação a essa questão das proposições de medidas e alternativas aí para substituição dessa transposição. Tá bom, obrigado, Tiago. Carlos Hernani? Eu poderia responder o Tiago ou é melhor todo mundo falando? Não, pode responder agora. Tá bom, obrigada. Bom, Tiago, você fez um questionamento aí, né, sobre o planejamento da Codal aí para o curto, médio e longo prazo, né?
em relação à nossa matriz hídrica. Bom, no momento, a matriz hídrica de Uberaba consiste na captação no rio Uberaba e nós temos também outorgadas captações no aquífero Guarani, em poços no aquífero Guarani, que aqui na nossa região, o aquífero Guarani está a uma profundidade bem alta, de 600 metros de profundidade. Então, nós temos 3 poços aí outorgados no aquífero Guarani em funcionamento também. No entanto, por conta dessa profundidade do aquífero aqui na nossa região, a disponibilidade hídrica dele em questão de vazão não é alta. E também é um recurso que acaba onerando por conta dessa profundidade. Então, gasta-se muito com energia elétrica para fazer a captação dessa água. Como a Codal vem trabalhando? Foi feito agora, recentemente, foi contratado um estudo de alternativas de mananciais aqui para a cidade de Uberaba. Então, foi feito um estudo completo de quais alternativas nós teríamos para expandir a nossa matriz hídrica, visto que a população de Uberaba está em pleno crescimento. Nesse estudo, foram consideradas todas as opções possíveis, que vou elencar aqui para vocês, que seria manter a captação no rio Uberaba, que já é o nosso manancial. Foi analisada a questão da captação no Rio Claro, para transposição de água entre bacias. A questão da barragem Prainha, que é o barramento que está outorgado, que você comentou, na calha do rio Uberaba. Só que o barramento ainda não foi construído, ele está em processo de revisão de projeto para as obras serem retomadas. Então, os projetos do barramento estão sendo revisados nesse momento. Foi analisado também, como alternativa, a perfuração de novos poços no aquífero Guarani. Foi analisada a possibilidade de captação no Rio Araguari e foi analisada a possibilidade de captação no Rio Grande. A partir desse estudo completo, foi feita toda uma análise de população, análises técnicas, financeiras, ambientais, de todos os aspectos, e conforme todas as análises realizadas, a melhor opção para a expansão da matriz hídrica de Uberaba foi considerada como sendo a captação no Rio Grande, diretamente no Rio Grande, ali ao sul da cidade de Uberaba. A partir desse momento que esse estudo propõe essa nova medida, a Codal está trabalhando para isso. Nós estamos em plena finalização do processo de solicitação de outorga preventiva junto à Agência Nacional de Água, para outorgar a água do Rio Grande, que é um rio federal, então a outorga se dá na Agência Nacional de Águas. Já está em processo de finalização de licitação os projetos básicos e executivos dessa nova captação e todos os trâmites correlatos. Nesse cenário, a médio e longo prazo, quando a captação no Rio Grande for consolidada e também a obra da barragem Prainha, que é na calha do rio Uberaba, for finalizada e a gente poder ter uma regularização de vazão do rio Uberaba, na calha do rio Uberaba, a intenção da Codal, com certeza, é de que, assim que a nossa matriz for sendo expandida, haja uma diminuição da necessidade dessa transposição na bacia do Rio Claro, justamente por ser uma bacia de conflito de uso de recurso hídrico. Então, esse é o cenário. Também a gente está trabalhando num plano diretor de perdas, para reduzir as perdas na distribuição de água tratada, e também já estamos fazendo aí obras para a gente diminuir perda também na adução de água bruta. Porque a questão da redução da perda impacta diretamente também na questão da disponibilidade hídrica, né? O plano diretor de perdas está sendo finalizado e algumas ações específicas de redução de perda já estão sendo implementadas também, concomitantemente à finalização do plano. Então, a Codal está trabalhando com o planejamento para a expansão da matriz hídrica, redução das perdas, só que, no momento, a transposição de água entre bacias do Rio Claro para o Rio Uberaba, ela é essencial para a matriz